Bora começar esse react aí, pessoal. Monark contra 25 haters. Ou 30 haters. Eu tô vendo a galera colocar contra 30 haters. Mas bora assistir esse react aí. Eu acredito que todos os partidos têm o direito de existir. Qualquer partido, inclusive dos... Você tá falando do partido nazista. Qual crime eu cometi? Você também tá falando do partido nazista. Qual Exato. crime eu Não, peraí. Não, vamos. Vai, chega de palhaçada. Se você ficar disseminando um crime por aí... Estupro, pedofilia. Você não pode... Nossa, já vi que eu vou passar raiva, velho. Tipo, pra quem não sabe, eu curto o Monark. Já trouxe vídeo sobre o Monark aqui. Gosto dele. Concordo com algumas opiniões dele, outras não. Mas isso é normal. Mas, tipo, o Monark é um cara que eu gosto, admiro. E geralmente quem critica muito o Monark, tipo, não tem problema você não curtir o Monark. Tem muita gente que não curte. Mas, tipo, você ser o hater do Monark por causa de... A maioria é hater e cancela o Monark. A maioria por motivos, tipo, que é esquerdista. Por ser burro. Entendeu? O povo fica falando que o Monark é burro, tal, por causa do jeito que ele se expressa, mas a maioria do povo que critica o Monark é muito mais burro. É burro de fato. Porque geralmente é de esquerdista, fala, entendeu? Já vi que eu vou passar raiva nesse negócio aí, velho. Porque, tipo, não tem argumentos contra, assim. Tipo, se um cara defende a liberdade, não tem como você argumentar contra a liberdade. Mas vamos assistindo e ver. Cara, tá sem som, porra. Vai, chega de palhaçada. Se você ficar disseminando um crime por aí... Estupro, pedofilia. Você não pode fazer coisas que são crimes. Falar sobre... O pessoal lá do Flow queria mesmo se livrar de mim. Mas Que qual possa crime? existir um partido nazista. Qual crime eu Isso cometi? é um crime. Qual crime? Mas fala o crime. Você vê pessoas que são banidas pelas próprias redes sociais por defenderem seus próprios objetivos. Eu fui. Exato. Claro que Não funcionou. funcionou porra nenhuma. Ficou arrependido, errou ou... Não me arrependo de nada. Os Estados Unidos é um dos países mais seguros do mundo. É mais seguro que o Brasil. Na sua cabeça. Mas você não concorda com isso? Eu acho que é um partido de merda. Caralho, galera, olha isso, velho. Nem começou, já tô ficando puto. O povo fica, "Ai, é crime. É crime só porque tá na lei do Brasil? É a lei do Brasil, que é uma lei de merda. Uma lei escrita por gente comunista. Uma constituição de merda. Aí porque tá na lei. E foda-se tá na lei. Sabe? Tipo, foda-se, isso não é argumento. Não é esse tipo de debate que ele tá trazendo. E o outro, os Estados Unidos é menos seguro que o Brasil. Puta que pariu, né, velho? Meu Deus, mano, não tem como não, mano. Eu falei que nós vimos tem que ser cuidado. Mas é porque... que mais A partir vezes do vai momento- ser. Você apologia ao nazismo. Você acha que Então o tem Estado casos que sim. Nossa. de forçar Sim, porque o cara... violentamente alguém a tomar Olha o vacina? tipinho dela aí. Antes você falava com carinho do Flow, falava Olha com o carinho do tipinho Igor. Tu da acredita no aquecimento global, cara, em pleno 2025, Olha, meu Monark, irmão? não sou nem eu, sou a NASA. É um direito, o seu direito acaba quando o meu começa, Monark. Eles só queriam empurrar na goela abaixo da gente pra alocar Nossa, as frasezinhas da esquerda pronto. O seu direito acaba quando... Sabe, essas frasezinhas prontas, nossa. um monte. Os capitalistas Eu não tomei a mamados. vacina, eu peguei Covid, tô aqui. Se eles defendem uma campanha de cancelamento pra destruir a sua carreira, por que isso tem que ser permitido de acordo com a liberdade de expressão se ela tá destruindo toda a sua vida? As vacinas alteram geneticamente o usuário. Você está literalmente negando vários institutos, várias pesquisas que comprovam em que as vacinas são As seguras. pesquisas são todas vendidas e compradas. Eu discordo totalmente de você, porque o que você cometeu foi sim um crime. Mas ele com certeza baixou a cabeça pra essas pessoas. Se ele te chamasse hoje pro Flow, você iria? Pra impor um Estado cada vez mais autoritário. Aí são pô. vozes da sua cabeça doença. Você falou, tá gravando. Eu sei que a Antártica tem alguma coisa Isso é esquisita. legal pegar uma criança de 5 anos? Não. Colocar a suástica? Não. Não sabe nem falar suástica. A suástica. Porra, olha o tipinho dessa mulher, galera. Você já olha pelo tipinho, pela naipe, né? Pela vibe dela, você já imagina, né, velho? Isso daí não é legal. Aí minha filha pergunta, mãe, o que é Deveria existir aquilo? até um partido nazista, alguma coisa assim. Você ainda defende essa posição? 2.000 pessoas Mas foram veja, presas porque elas postaram Meme na internet. Você falar que eles podem existir, poderiam existir... É apologia. Não é apologia. É apologia ao nazismo. Você não tá falando A que é partir bom. do momento que você diz Apologia é que- você defender. Você tem que tomar. Mas, não cara, tem essa. já tem... Não, você não tem que tomar nada, que não. tomar, cara. Nossa, tem que tomar. Você tomou vacina, por isso você é um menino Por isso que eu forte. fiquei autista pra caralho. Não, Oi, meu nome é Monark, eu tenho 35 anos, eu
faço vídeo na internet e hoje eu tô cercado de 30 haters que estão aqui comigo. 30? Vão Aí tá tentar me 25. refutar, quero ver. O governo quer regular as redes sociais para impor censura. Tipo, isso aqui é bem óbvio, sabe? Bem óbvio. Inclusive, no meu último react que eu fiz do Tiff falando sobre o Felca, né? Que é... Parecia que o Felca tava sendo usado pela esquerda pra isso, né? Se provou verdade. Já que ele já foi pra Globo, né? Tá tudo estranho. E a gente já falou isso. E um monte de gente defendendo. E eu lá falei isso no vídeo. Critiquei o Felca. Já naquele caso da Bianquinha contra a Bianquinha, já critiquei, tipo... É isso, né? Cai quem quer, né? O Tiff falou também, outras pessoas falaram, um monte de gente defendendo, então... E isso que o governo quer impor as redes, regular as redes sociais, não é nem pra impor censura, né? Não é nem, tipo, uma questão de opinião. O próprio governo do Lula fala que eles querem sim regular a internet, eles querem regular para poder, óbvio que é para censurar quem pensa diferente, para censurar opositores políticos, para, enfim, fazer a ditadura chinesa, a ditadura comunista no Brasil, né? É um plano do próprio Lula, da esquerda, e isso ele já fala há anos. E eles falam que é para regular as redes sociais porque eles fingem como se fosse algo bom, que foi como o caso do Felca, que o Felca falou, precisa para não ter... para poder perseguir esses criminosos, pessoas que fazem crimes na internet, enfim. Mas a gente sabe que essa é o que eles dizem, regular para isso, mas a gente sabe que na prática não é assim que vai funcionar. É para regular realmente opinião e oposição política e quem critica o governo, por exemplo, e é isso. Manda ver, cara. E aí, Monark, tudo bem? Tudo bom, senhor? Por que você acha que o governo ele quer regulamentar as redes sociais para implementar a censura? Porque fica mais fácil dele passar leis e tomar medidas que vão contra os interesses da população. Viu, tá até aqui que eu falei. Se a gente não puder reclamar, fica fácil de implementar. Então você é 100% contra a regulamentação das redes sociais? Olha, eu não sou 100% contra regulamentar as redes sociais. Eu sou 100% contra de regulamentar a expressão. A expressão. A liberdade de expressão. Porque você, em teoria, poderia regulamentar as redes sociais para impedir que elas mesmas censurem as vozes do cidadão, né? Então, na sua opinião, tem que falar tudo, sobre tudo nas redes sociais. Eu acho que qualquer assunto deveria poder ser debatido, sim. Teve um momento que você foi cancelado porque você você até usou a frase polêmica, né? Sou mais louco que todos vocês. Eu acho que deveria existir até um partido nazista, alguma coisa assim. Você ainda defende essa posição? Eu acho que dentro da liberdade de expressão significa ouvir as pessoas com que a gente discorda e pessoas que têm opiniões de merda. Entendeu? Se for para proteger só a opinião que eu gosto, é fácil, não é liberdade de expressão. Então, sim, eu acho que o Brasil deveria ser igual nos Estados Unidos, onde qualquer partido tem o direito de existir. Você não acha que deveria ter um limite? Nem tudo pode ser falado. Existem alguns limites, até mesmo na liberdade de expressão, porque não existe liberdade de expressão absoluta. Você pode defender 90%, mas sempre vai ter aqueles 10% de coisas que você não pode falar. Por exemplo, estupro, pedofilia. Você não pode fazer coisas que são crimes. Falar sobre... Pessoal, lembrando que... Mas vai ter o tempo de falar sobre isso, vai ter o tema para esse tempo. Não precisa adiantar mal. Cara, e esses tipos de debate aí, um cara contra 30, tá pegando um maior sucesso, né? Com certeza os caras importaram isso dos Estados Unidos. Deve ter algo assim parecido lá. Com certeza importaram isso pra cá, mas tá sendo um negócio interessante, né? Confesso que eu não tenho muito saco pra assistir. Tô vendo esse, porque é um conteúdo da hora pra se trazer no canal, tem a ver com o que eu tô a fim de falar também. Mas a maioria eu não assisti, não. Eu assisti o do Guto Galamba contra 30 Gordos, tem a ver com a minha área de estudo, né? Então foi um debate legal, né? Mas, no geral, não trago, não. Mas posso trazer outros, quando tiverem outros interessantes, posso trazer, sim. Boa tarde, Bruno. Boa tarde. Sou o Matheus, bom, eu discordo de você em muitas partes, porque
sinceramente, as redes já se regulam cara, de certa forma. Eles se blindam de consegue nem certa falar, forma e mano. financiam e expõem o que eles querem. Até porque muitas vezes você vê pessoas que são banidas pelas próprias redes sociais por defenderem seus próprios objetivos. Eu fui. Exato, exato. Você pode Então. ser mal interpretado e aí a rede, por você ser uma pessoa que está sendo impulsionada pela rede naquele momento, acaba sendo mais frágil, digamos assim. Eu concordo. Você é uma pessoa que está extremamente exposta, certo? Certo. E aí que entra, porque o governo vai querer se blindar. Por quê? As redes já blindam, de certa forma, as pessoas. Então, mas As redes têm suas próprias regras. Eu acho que tá errado isso, das redes sociais poderem censurar as pessoas com quem elas quisessem e escolher qual que é o discurso público permitido pelo brasileiro. Tá As ligado? redes fazem isso. Eu Eles sei. Então, eu acho, isso é um assunto assim, eu acho que quando o governo interferir na rede social, mesmo que seja para não censurar, isso também abre margem para censura em geral. Eu acho isso. Esse porra de cordão aqui caindo. Entendeu? Eu acho... Também é perigoso. Tipo, eu acho errado a rede social em si censurar as pessoas pelas opiniões. Coisa que a gente via, não sei, hoje em dia não tanto, mas no YouTube há alguns anos, principalmente em 2020, ali na época da pandemia e tal. Por exemplo, ali naquelas redes sociais, não podia quase ser dito nada, não poderia questionar nada, que o YouTube, Instagram, tudo, em época de eleição também, tudo se censurava. Hoje em dia mudou um pouco isso, né, no Twitter também, o X, né, mudou um pouco isso. E eu não percebi algo do governo impondo para a própria rede social mudar isso. Foi mais um movimento meio orgânico, digamos assim. Mas quando, tipo, se tem alguma rede social que queira censurar tipos de opinião políticas que a rede social não compactua, o governo interferir para regular isso e impedir que a própria rede social, que é algo privado, não possa censurar, também é perigoso. Também abre margem para censura estatal. Eu sou contra a censura estatal. Agora, a censura da própria rede social, eu acho uma bosta. E, sinceramente, eu não sei como uma solução. Não tem uma solução assim. Porque o governo interferir, eu não concordo. Eu acho uma merda. Mesmo que for para não ter a censura, o governo interferir para não ter a censura, eu acho uma merda igual. Agora, a rede social tem que ter, como é privado, tem que ter essa liberdade de poder dar. Com o TikTok até hoje, né? É uma rede social muito chata que não pode quase nada ser dito. E muita gente usa, entendeu? E tá tudo bem. Agora, sabe, não sei como resolveria esse problema sem uma intervenção estatal, que eu seria contra, mas também não gosto da ideia da rede social censurar opiniões políticas, enfim. Também acho uma merda. Não penso numa solução aí. O que você acha aí disso? Comenta aí se você tem alguma solução para isso. Eles apoiam e financiam isso, apoiam e divulgam em massa as ideias. Eu sou pró-liberdade de expressão, entendeu? Eu acho que se você quiser passar uma lei referente às grandes big techs e tudo mais, deveria ser no sentido de impedir que elas calem as pessoas só porque elas não gostam da opinião. E a regulamentação das redes não seria colocar uma forma das redes abrirem suas programações, seus códigos para entender como isso funciona e, de certa forma, fazer eles serem mais justos quanto a isso. Porque, de certa forma, as redes são injustas. Eles agem da forma que eles querem, eles impulsionam o que eles querem. As redes têm seus próprios objetivos. Sim. Olha, no final das contas, as redes sociais são empresas privadas, né? E, obviamente, eles vão ter a agenda deles e tudo mais. Eu acho que é viável a gente pensar numa regulamentação onde as empresas não podem retirar um discurso das suas plataformas só porque elas não gostam do conteúdo, né? Certo. Eu acho que nesse sentido poderia acontecer. Mas o problema que as eu discordo com o governo está querendo agora é para que ele possa escolher
quais assuntos ou quais pessoas podem falar na rede ou não. Nesse sentido, é censura. Se for no sentido de proteger as pessoas para que nem mesmo as grandes empresas, as big techs, possam censurar o indivíduo, aí eu concordo com você. Eu acho que a gente pode ter essa proteção no Estado, sabe? Certo, mas aí a gente entra nas questões mais práticas do assunto. Perfeito. Fala, Monark. Acabei saltitando. Beleza, cara. Sou teólogo, educador físico, quando dá tempo eu sou pastor. Boa. A regulamentação, como que é a pergunta? Se a Tá todo errado o cara, né, velho? Teólogo, pastor, educador físico, tipo, ele é evangélico com uma cruz aqui, sabe? E tá sendo contra, né? Tipo... regulamentação é uma forma de censura, certo? Eles querem... Não, o governo quer regulamentar para censurar. Então, vamos lá. A regulamentação ela tem que ter em tudo, porque senão passou o boi e passa a boiada. Tudo na vida tem que ter uma regulamentação. São as leis, as regras, até mesmo como freio moral para algumas coisas. Não sou a favor do governo ser tendencioso. O Estado é laico, mas não é laicista. Não é o que muitas vezes nós vemos na prática, infelizmente, mas não sou a favor dessa tendenciosidade. Porém, não dá para você isentar o ser humano da sua cosmovisão. Eu não acredito em neutralidade. Qualquer assunto que for levantado, você vai ter a sua cosmovisão, eu vou ter a minha. Então é meio utópico você querer um governo neutro, porque isso nunca vai existir. Até mesmo porque quem vota naquele que representa os seus ideais. Nisso já quebra a ideia de neutralidade. Eu não acredito em governo neutro, não sei de onde. Então, mas eu não tô falando que você acredita. O que eu tô trazendo à tona é o quê, Monark? Como foi até falado aqui, você ser a favor de tocar em qualquer assunto, peraí, se o assunto for crime, só falar desse assunto ou fomentar grupos ou incentivar ou potencializar... Mas você acha que assuntos são crime? Sim. Olha, se tá na lei que é um crime, mas não quer dizer que eu concorde que deveria ser. Então, mas é porque assim, se a gente for... É exatamente a lógica do Monark que ninguém entende. Na maioria fala, mas tá na lei. Foda-se, gente. Você tem que ter ideia que a lei tá sempre em mudança. Tipo, na lei no Brasil já esteve que escravidão poderia ter. Entendeu? Já esteve na lei, sabe? Então, tipo, essas pessoas seriam a que falavam, não, tem que escravizar porque tá na lei. Seria o mesmo tipo de gente que falaria isso. Esse relativismo, tá na lei, mas eu discordo, então eu vou fazer. Aí é o que eu falei, passou o boi, passa a boiada. A gente não pode relativizar. Mas se está na lei, você acha tá que na tudo lei. que tá na lei é justo? Não, é lógico que não. Vai ter coisas que eu vou discordar que tá na lei, que eu faria então, diferente. Porra! Então, mas caralho, você discordar não é você, por exemplo, fazer o que tá oposto à lei, porque senão você tá indo contra a lei, e aí se todo mundo for ir contra a lei por conta das suas convicções e suas opiniões, aí a sociedade vai pra um caos, vai pra uma calamidade. Olha, eu acho que... Essa ideia não faz sentido. Não faz sentido. Tipo, tem um monte de coisa que já tá na lei que a sociedade já não cumpre, sabe? Por exemplo, tipo, beber, dirigir, som alto, poluição sonora, um monte de coisa que, tipo, tem na lei, a sociedade não descumpre. Existem as leis morais, que geralmente são as leis cristãs, já são as leis morais que todo mundo sabe, os 10 mandamentos, que a maioria, tipo, sabe que é o certo e errado, que é o moral. Muitos não cumprem por falta de moralidade, por mau caratismo, por outros tipos de questões também. Por exemplo, roubo, né? E esse tipo de coisa, assassinato e tal. Tu não sabe que é errado e tudo, não precisa estar na lei. Existem as leis morais, que são essas leis. E tem as leis que o governo cria que não fazem sentido. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas tem lá em alguma cidadezinha de interior que tá lá na lei que não pode comer tal alimento, porque antigamente tinha casos de doença por causa desse alimento, sabe? Isso é uma lei que não faz sentido. Então a pessoa não pode descumprir esse tipo de lei, sabe? Isso aí também vai muito do individual. Tipo, se todo mundo pensar assim, vira um caos, todo mundo descumprir a lei porque não concorda, vira um caos. Mas não, na prática não é assim que vai funcionar. Não é todo mundo que vai pensar assim, porque a maioria do povo é burro, a maioria do brasileiro é idiota, burro, tem QI de uma ameba. Então não é todo mundo que vai pensar assim. Mesmo a pessoa espalhando essas ideias, como o Monark espalha as ideias dele, mesmo assim,
pequeníssima parcela que vai mudar de opinião, vai, entendeu? Na prática não é assim que vai funcionar. Tipo, a maioria das pessoas, se pensar assim, vai descumprir a lei, vai virar um caos. Tá na ideia talvez, mas não. E ele tá falando de descumprir leis, tipo, leis injustas, né? Não, tipo... é aquilo que eu já falei. As leis que não importam, as leis que não precisa estar na lei pra gente saber que é errado, o povo já... Mesmo assim tem gente que já descumpre. Não precisa estar na lei, entendeu? Digamos assim. Então, mas são tipo de leis injustas, como de opiniões, etc. As leis não deveriam regular a expressão. Acho que você deveria poder falar sobre qualquer assunto. Concordo, a não ser que não seja crime. E ter qualquer opinião. Pô, mas o que é crime hoje em dia... O que tá na lei. Vai da cabeça do Alexandre de Moraes, pô. Hoje em dia a gente tem um judiciário completamente corrupto e eles interpretam a lei e a Constituição da moda que assim, eles quiserem. Você percebe como isso dá um poder na mão do juiz de decidir o que ele quiser? Os juízes se sentem acima da lei. Eles interpretam as leis da forma com que eles quiserem. Às vezes para soltar um amigo deles que é bandido e às vezes para prender uma pessoa inocente que foi fazer um protesto, né? Exatamente. Então, a gente passar mais leis para dar mais poder para os juízes que já estão interpretando do jeito que quiser, a gente vai... Inclusive, os países mais bem desenvolvidos do mundo, com economia melhor, têm menos leis que no Brasil. Acabar sendo obrigado a só falar o que o judiciário permitir. E aí, eu acho que é um cenário ruim, entendeu? Aí a gente vai ser todo mundo escravo do governo, que vai ter que ser robozinho, todo mundo pensar igual, porque eles vão proibir qualquer coisa que incomode eles. Então eu gostaria de evitar esse caminho, não acho produtivo. Tudo bom, Monark? Opa, tudo bem? Beleza? Sou Renan Lisboa. Eu acredito que o principal equívoco na sua colocação é porque você acaba balizando todo mundo na sua régua. Você é um cara que se desenvolveu, você é um cara que consegue diferenciar uma opinião, uma expressão e um ato propriamente dito. Isso, até para uma cultura estadunidense, pode ser que faça sentido. Quando a gente vem para o Brasil, onde a maior parte, a esmagadora maioria das pessoas, elas não têm acesso a praticamente nada e elas encontram uma bandeira, vou dar um exemplo extremo. Eu não gostaria que estivesse sendo incentivado crianças crescerem com o potencial de se tornarem um homem-bomba, porque fazendo aquilo ela iria cumprir um propósito, ele iria ter uma eternidade lá com as virgens. A gente sabe que esse tipo de discurso é algo banal, independente do que está sendo tratado. Só que para a maior parte dos brasileiros que não tem repertório cognitivo, não vai só ser um discurso, vai se transformar na realidade de vida dele. Como que você vê isso? Olha, Cara, esse cara foi inteligente. Ele levantou um ponto muito bom, um ponto inteligente, que é que a gente fala muito nesse canal. O bostileiro médio é burro, entendeu? Então, tipo, realmente, ele tem um ponto. O brasileiro, como por ser a maioria burro, porque é fudido e tudo, mas por que são fudidos e burros? É por causa da pobreza, da educação. Também, mas principalmente da cultura. A cultura do brasileiro é um lixo. A cultura do brasileiro é a malandragem, é passar a perna nos outros, é a cultura do funk, da putaria, sabe? A cultura do oba-oba. É esse tipo de cultura que a gente sabe que é a cultura do Brasil, que pra mim é o principal fator do Brasil e do povo brasileiro ser uma bosta, é a cultura. É a cultura, entendeu? E, óbvio, isso também tem um motivo de ser assim, anos e anos de governo de esquerda, de marxismo cultural, para poder deixar a população nesse nível e poder controlar, deixar, sabe, a gente sabe de tudo, deixar a população nesse tipo de cultura burra. 30 anos de PT que foi incentivando esse tipo de cultura, financiando esse tipo de cultura para deixar a população assim, principalmente nas universidades públicas. Tem um motivo, né? Mas solução, não sei. Não sei, acho que não tem solução, nunca vai ter, entendeu? Então, mas esse cara apresentou um ponto. Eu acho que realmente o brasileiro
não tem um tipo de maturidade, uma cultura para poder entender certos assuntos e discernir certos assuntos. Vai acabar, acabaria sim influenciando um monte de brasileiro pro mal. Isso que ele falou do Islã, né? Que eles são incentivados desde criança a ser homem-bomba, porque se eles morrerem, vão pro céu com 30 virgens, etc. Imagina se isso fosse pregado aqui no Brasil, com certeza aumentaria muito os homem-bomba, assim, porque aqui os caras morrem por um Oruan, chora, adolescente, chora por um Oruan com aquelas músicas de letras de lixo, entendeu? Imagina por uma pessoa uma coisa que seria muito mais um propósito de vida, como, por exemplo, um partido nazi, legal, né, no Brasil, um partido nazi sendo regulado aqui, podendo ter, muitos brasileiros iam ser burros e ser manipulados e iam aceitar, e aquilo viraria um propósito de vida, E realmente é um ponto a se pensar, né? Acho que a gente tem que aceitar que as pessoas têm o direito de fazer suas próprias mentes. E se elas querem acreditar em besteira, é direito delas acreditarem em besteira, entendeu? Eu não acho que é o papel do Estado isso é verdade também, decidir o que as pessoas podem ou não acreditar. Independente se a população, alguma parte da população seja ignorante, não acho que isso dá direito ao Estado de calar os ignorantes porque ele não gosta do que os ignorantes estão falando. No final o monarca tá certo aqui, né? É a maior parte da população. E quando os lobos têm liberdade, as ovelhas são sacrificadas. Mas quem tá tendo liberdade são os lobos, que é o pessoal que tá no poder, que pode falar o que quiser, pode fazer o que quiser, pode roubar, pode fazer não sei o quê. E quem tá sem liberdade somos nós, o povo que não pode nem mais falar o que pensa na internet. Eu concordo, só que quando a gente pega isso que você acabou de falar, isso se traduz em coisas muito mais comuns do que crimes ou qualquer coisa desse tipo. Então, se nem essa parte mais comum do cotidiano do ser humano foi resolvido, principalmente essas coisas que estão em camadas muito mais sensíveis. Mas a solução é dar na mão do Estado o poder de decidir o que as pessoas podem ou não falar? Isso não dá, né? Claro que não, mas quando o povo por si só não tem a mínima capacidade de conseguir agir, viver em sociedade, respeitando o espaço do outro, se não for através de um poder coercitivo, como que isso... Não, mas aí mas por o povo ser burro e tudo, acontece o que há 30 anos de PT, né? Influenciando pro povo ficar cada vez mais burro culturalmente e o país só ladeira abaixo, né? Então, é ruim dar na mão do Estado isso, realmente. A solução? Não tem solução, galera. Não tem solução. Não tem. Não tem. O mundo jaz no maligno. Não tem uma solução. A solução é trocar de país. Vai ser solucionado. Traz uma solução. Então, a questão é que eu acho que você ignora que quem tá no Estado não tá nem aí pro povo. Eles estão aí pro poder. Eles querem continuar controlando a população da melhor forma possível, entendeu? E se a gente não puder nem mais falar, e eles controlarem o que a gente pode falar ou não, você nunca vai dar a oportunidade do povo brasileiro realmente se desenvolver e ter esse pensamento mais crítico e complexo. Porque como que o povo brasileiro vai desenvolver um pensamento se quem está no poder vai ter o direito de quando, se alguém tivesse, né, formando um pensamento que acordasse a população para o cenário real, o governo tem o direito de ir lá e calar essa pessoa porque a gente passou uma lei onde eles regulam a internet ou regulam a expressão, entendeu? Então como que o Brasil vai sair do buraco se a gente dá dando para os carcereiros o poder de calar nossa boca? É porque, como eles fazem isso de uma maneira velada, o problema é que pessoas inteligentes, igual você, igual o ex-presidente Bolsonaro, que em alguns aspectos pode até ser bem intencionado, mas quando isso não se traduz nas palavras, é uma boa intenção colocado de maneira errada, isso acaba dando munição, dando argumento para que eles possam subverter tudo isso. Tá, valeu. Caralho, a câmera aí. Salve. E aí, cara? Mas esse cara aí foi bom, foi até surpreso. Deixa eu ajeitar aqui. Mas esse cara aí, ele foi bom, cara inteligente, né? Um único no meio de
30 idiotas, retardados, tem um, né, que realmente apresentou pontos a se pensar, né? E aí, você tá bem? Tempo, hein? Hã? Tempo que a gente não é se vê. verdade. Ele já participou do Monarch Talks. Lá do Monarch Talks, com o Negão. Saudoso Negão. Vamos lá, você falou... Saudoso Negão. Você falou... Não, calma aí. Monarcão, você falou sobre a regulamentação das redes, que você disse que é contrário porque você entende que ficaria a revelia da cabeça do Alexandre de Moraes, por exemplo. Ou de outro juiz aí. Mas veja, o Brasil é um país recursal, né? A gente tem um sistema judiciário recursal. Então, caso você perca na primeira instância, você pode recorrer à segunda instância. Existe o STJ, existe o Supremo. Legal, né? Existe o Supremo. Como se isso funcionasse. O ministro Alexandre de Moraes e demais ministros do Supremo Tribunal Federal, eles julgam diretamente ações que envolvam aqueles que têm foro privilegiado, parlamentares e afins. E determinados crimes, como crimes de violação ao Estado Democrático de Direito e afins. Então, assim, eu acho que é válida qualquer discussão a respeito, viu, galera? A respeito da competência do poder. Mas a gente não pode negar que, primeiro ponto, o Brasil é um país que tem uma série de fases recursais para que justamente um cidadão possa recorrer a outras instâncias e a outros juízes para que esses juízes também avaliem aquilo que foi decidido na instância anterior. Então, mas aí é confiar demais no sistema. É confiar muito no sistema, porque o sistema é perfeito e imparcial e que funciona. Não funciona, não adianta. Pode ter todos esses esquemas, mas se os caras quiserem, eles te fodem. É só o caso do Monark aí, só ver. Isso eu acho que é um ponto importante da gente ressaltar. Como o sistema jurídico, em teoria, funciona, né? Exato. Então, mas aí essa é a minha pergunta também. Eu te devolvo uma pergunta. Não necessariamente você ter acesso a recursos significa que o judiciário tem o direito de regular o que as pessoas falam, né? É um pulo aí, né? Então, mas vamos supor que não cabe mais ao judiciário, né? Não cabe mais ao Estado fazer essa regulamentação. Quem caberia esse sistema de freios e contrapesos? Quem seria o responsável? A própria sociedade, dentro do debate, vai fazer com que as melhores ideias sejam as vencedoras, né? Porque normalmente isso também não concordo muito. A sociedade sensato, decidindo também. Com as pessoas que realmente querem debater, a melhor ideia tende a vencer. Não é uma boa ideia também. Seria principalmente se for se autorregular. A sociedade brasileira, né? Bochileira. Sem necessidade do Estado. Mas qual que é esse modelo? Porque, por exemplo, você estava nos Estados Unidos. Os americanos têm um Estado gigantesco. Verdade, um Estado policial, inclusive. Um Estado muito grande, um Estado poderoso. E há regulamentação. E outra coisa, quando a gente fala não tem regulamentação de redes sociais, não. Quem faz a regulamentação das redes sociais nos Estados Unidos são as próprias plataformas, né? Então, mas existe uma legislação. Assim como, por exemplo, existe uma legislação talvez seja a melhor mais rigorosa que a do Brasil na União Europeia, por exemplo. Então, sim, mas lá nos Estados Unidos, no caso, a legislação protege o direito das pessoas de se expressarem na internet. A regulação é nesse sentido. Tanto que você tem direito à liberdade de expressão, você não pode ser banido de todas as redes sociais lá. Isso não acontece com as pessoas, né? Mas você entende que o sistema jurídico do Brasil ele é muito alinhado ao sistema europeu, da Europa Ocidental, que inclusive tem uma legislação muito mais poderosa em relação à regulamentação das redes. Lá no Reino Unido errado já também, né? Só ver como a Europa tá fodida. Funciona. Na internet meme. Não, mas aí eu também devolvo uma pergunta. O que é um exemplo horrível, né? Existe... Então, não, eu concordo nesse aspecto. Mas 2.000 pessoas foram presas porque elas postaram meme na internet. Não, mas em relação ao meme eu concordo. Mas veja, então... Não, mas se a gente for para esse de regulamentação das redes, é exatamente aí que eles querem chegar. Mas então existe algum modelo... Você vai postar um meme e vai aparecer a Polícia Federal na sua porta e falar, esse meme é contra a democracia. mas eu te pergunto, existe algum modelo então, que você vê como abre margem para isso. Modelo? Né? Não. Eu acho que todos os modelos de regulamentação da expressão são modelos falhos. Então você quer criar algo novo? Eu gostaria que não fosse nada regulado, entendeu? Eu acho que se for para regular, seria regular em proteger o indivíduo do poder de monopólio das grandes... Então presumiria ausência de Estado. Para haver ausência de regulamentação, teria que pressupor ausência de Estado, que é algo tópico. Ou um Estado que regulamentasse não o que as pessoas podem falar ou não, mas sim... o que as redes sociais podem banir de discurso ou não. Entendo, mas você entende que também a regulamentação das redes não se trata só sobre crimes de opinião, injúria, calúnia e difamação e outros crimes. Eu entendo, por isso a regulamentação das redes também trata, por exemplo, de combate à pedofilia, tudo bem, que inclusive agora está sendo pautado no Congresso, e os bolsonaristas estão dizendo que eles são contrários ao projeto, porque o projeto de combate à pedofilia e de divulgação de material e tal...
Não é proibido. Pedofilia não é proibido? Não, a pedofilia é, mas não existe uma legislação específica que trate de conteúdo pornográfico e da responsabilização das plataformas sobre esse gerenciamento. Não existe uma legislação no Brasil ainda, o que é um problema grave. Pelo que eu saiba, você não pode postar vídeo pornô de criança, não. Não, mas não existe uma responsabilização por parte das plataformas. O que a legislação prevê é já que as plataformas... crime, mas o Estado quer controle sobre as plataformas. Não, as plataformas não se responsabilizam. Você não acha isso importante? As plataformas se responsabilizarem por conteúdos pornográficos que são gerados? Eu acho e propagados? Não sei se a plataforma em si ser responsabilizada por isso. Não sei, realmente não é algo que eu sei. Tipo... Cara, eu acho que, as plataformas conseguem. Tipo, se tem algum... Como a gente viu lá no caso do Felca, no vídeo dele, ele no próprio Instagram mostrando que tem esse tipo de coisa ali que deixa meio que subentendido naquela bolha pedo, no próprio Instagram. Eu acho que, cara, a Polícia Federal consegue investigar isso rápido, tranquilamente, sem precisar de uma regulamentação da rede. A Polícia Federal consegue investigar isso, tipo, os caras com a inteligência da web, né? Eles conseguem investigar isso, pegar os usuários que estão por trás desse tipo de conteúdo, e a rede social pode sim ajudar a pegar esses tipos de usuário que ficam disseminando esse tipo de conteúdo. Não sei se por causa desse tipo de conteúdo a rede social deveria pagar por isso ou ser responsabilizada. Tipo, óbvio, dá pra ter um tipo de controle ali, né, no que é postado. Como é isso? A rede social consegue, ela mesmo consegue, tipo, analisar ali o tipo de conteúdo que está sendo postado, e ela própria, um robô, próprio ali, analisar, esse tipo de conteúdo é estranho, faz apologia a pedo, faz apologia a não sei o quê. A própria rede social consegue fazer isso, né? Então, se ela não faz, também é estranho, né? Talvez, sim, deva ser responsabilizada, mas a Polícia Federal, a inteligência da polícia consegue investigar isso e pegar esses usuários que disseminam esse tipo de conteúdo, e a rede social consegue sim ajudar a polícia nesse tipo de ação, né? Eu acho que é muito difícil as plataformas se responsabilizarem, porque todo mundo pode postar na plataforma, certo? Então, se algum aleatório vai lá e posta na plataforma um vídeo de pedofilia, você não vai multar a plataforma por causa disso, porque é aberto ao público, né? Você tem que multar o cara. Foi. É nóis. Valeu. Eita, lá vem bomba. Boa tarde, moça. Como vai? Tudo bem, graças a Deus. Meu nome é Kátia. Tudo bom, Kátia? Tudo bem, graças a Deus. Então, você acha que nós devemos expressar nossas opiniões livremente, independente que eu vou ferir o direito do meu próximo? Que direito você fere quando você fala a sua opinião? Que direito meu você feriria? Por exemplo, o que você poderia falar que feriria um direito meu? A Constituição de 1988 diz, por exemplo, se eu falo algo que não é real, uma injúria, uma calúnia, uma difamação, eu estou prejudicando o meu próximo. E você vê que muitas pessoas... Por isso que existe processo. Pessoas postam nas redes sociais ou no YouTube fatos que não são verdades, que se nós formos buscar os fatos de verdade, está colocando uma injúria, uma calúnia, acabando com a vida da pessoa, destruindo. Por exemplo, eu estou sendo uma vítima em relação a isso. O Monark foi uma vítima em relação a isso. O Tiff. E eu tenho criança. Você já imaginou aqui no Brasil todo mundo falar o que pensa, dizer o que quer, e as crianças, como é que vai ser? Então tem que ter uma regulamentação, tem que ter um limite em tudo, porque o meu direito, ele termina onde começa o seu. Mas já não tá... aquela frasinha, né, que eu já falei, né, de esquerdista clássico. Do lado, nesse sentido, já tem a lei de difamação, de calúnia, essas leis já existem, mas, né? Como ele falou anteriormente, muitas pessoas, elas não têm acesso. Mas sabe? Por que a gente não tem acesso aos direitos? Se a lei já existe nesse sentido, o que a gente está querendo regular? A gente está querendo regular o discurso político, porque quem está no poder quer controlar a política através de só permitir que as pautas de interesse
Mas nós estamos falando... Eles sejam discutidos, eles querem caçar opositores, né? Será que não é ruim para a política brasileira dar esse poder na mão do Estado de coordenar quem pode, quais opiniões são válidas ou não, qual político pode falar o quê? Será que isso é bom pra gente? Mas para isso, como eu te falei, existe a lei. Aí aonde? Mas então já nem tá feita nem toda a minha opinião... Pior que você acha inteligentona, né? Não, pra isso já te falei, existe a lei, nossa. Não, o que você expressa, que toda opinião, toda, se um pedófilo quiser... tá fazendo isso, é legal pegar uma criança de 5 anos? Não. Colocar a suástica? Não é, isso daí não é legal. Suástica. Aí minha filha pergunta, mãe, o que é aquilo, mãe? Ai, filha, é porque os alemãos, eles perseguiram, mataram os... Não é legal. O meu direito começa onde termina, do meu próximo. Mas você não tem direito de não se ofender com alguma coisa, entendeu? Existe lei, então a regulamentação é para o quê? Para as pessoas não estarem passando o direito do próximo. Não, como eu te falei, tudo que eu vejo, eu vou colocar à frente, eu vou expor minha opinião, sendo que a minha opinião tá errada. Não é assim. Eles querem controlar politicamente. Não, vai fazer a dieta. Não é dessa forma. Não concordo com você. Tudo bem. Vai fechar a boca e fazer a dieta. Nenhuma vacina deve ser obrigatória. Meu nome é Diogo. Prazer. Primeiro, a vacinação. Você defende que a vacinação ela é uma coisa segura e eficaz? Não. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem uma indústria farmacêutica que desenvolve tratamentos experimentais e desenvolve remédios, e elas têm um incentivo muito grande de lucrar com esses remédios, né? E você tornando a vacina obrigatório, você pode fazer com que remédios que não são necessariamente bons para você sejam empurrados forçadamente na população para alimentar os lucros dessas multinacionais. Mas aí você tá falando de remédios que não são bons para você. Por que uma vacina não vai ser boa para você? Porque nem tudo que os caras fazem é bom pra você. Tem um monte de remédio que tem efeito colateral ruim. Mas a gente tá falando de vacina. As vacinas teve um monte de efeito colateral. Essa dos Covid, só você pesquisar. A maioria teve muitos problemas de saúde, de efeitos colaterais. Vacina em si... Até hoje, muita gente que tomou essas vacinas, muitos efeitos colaterais. Os efeitos colaterais... tem coisas que não dá pra falar aqui, mas é só pesquisar. Sim. Porém, são muito menores do que o dano que a doença, o vírus, ele causa em você. Não necessariamente, porque existem... Como não? Cara, isso também não tem nada a ver. Se a pessoa tem uma vida regrada, saudável e tudo, qualquer doença que ela pegue, se ela tem a maioria dos nutrientes, se a pessoa se cuida, é uma pessoa saudável, cara, a maioria de qualquer tipo de doença que ela pegar, principalmente pode ter sido o Covid, né? Dificilmente ela teria problemas com isso. Só teve gente que teve, mas, tipo, vai ver o histórico da pessoa, assim, né? Tipo, o estilo de vida. Gente saudável, geralmente, dificilmente vai ficar doente, dificilmente vai precisar. Óbvio, existe exceção, exceção. Mas a exceção é o exemplo do burro. Tô falando da maioria. A maioria que tipo, se cuida e tudo, não vai ter nenhum tipo de problema, não vai precisar disso, de tipo, uma vacina, por exemplo. Existem muitos estudos que a vacina está causando arritmia cardíaca nas pessoas. Tem um monte de atleta aí que morre de parada cardíaca do nada que está acontecendo, que aumentou quando as vacinas começaram a ser usadas. Existe nessas novas vacinas, existe uma técnica que eles usaram que é de RNA, que é uma técnica super nova e que a gente ainda não sabe exatamente quais são as ramificações que ela pode ter no corpo, porque essas vacinas alteram geneticamente o usuário. Entendeu? Você está literalmente negando vários institutos, várias pesquisas que comprovam em que as vacinas são seguras. As pesquisas são todas vendidas e compradas. A gente vive num mundo Você sabe falso, o que é... Porque eles precisam ganhar dinheiro. Isso é fato, né? Indústria farmacêutica. Eu sei que... O nome já diz, né? Indústria. Dinheiro uma meta-análise. É o que move essa galera, entendeu? Sim, uma meta-análise. E se eles precisarem comprar um monte de cientista pra fazer um estudo falso, pra empurrar um veneno pra você, eles vão fazer. Exatamente por isso. E é real. Tem isso cientistas... Acontece. Tanto que a gente não pode... Acontece a maioria, né? A maioria. Estudos são financiados.
E quando você vai ver um estudo independente, geralmente ele é sempre descredibilizado. Na maioria dos estudos, alguém está financiando, entendeu? Confiar em cientistas em si. A gente tem que confiar em consensos. Um exemplo. Um jornal de 2019, Jornal de Epidemiologia, ele fez uma pesquisa de meta-análise para pegar institutos como Instituto Nacional dos Estados Unidos, CDC, controle de doenças, da própria OMS, e analisou, pegando esses dados... Mas você confia nessas instituições? Se você não confia nessas instituições, o que você tem que confiar? Eu acho que você não tem que confiar em nenhuma dessas instituições. Cara, você tem que confiar em você e em Deus só, mano. Porra. Tem que confiar em instituições dos caras que governam o mundo. Você não precisa confiar em ninguém, mano. Você tem que confiar em você, na sua vida, em Deus. Tá bom, mano. Faz o que te faz bem. O problema é, tipo, a pessoa quer tomar 25 doses de vacina, toma, velho. Mas quer obrigar os outros a tomar, mano. Não tem nada a ver. Esse que é o problema. Ninguém, tipo... O povo é contra a vacina obrigatória, não é contra a vacina. Entendeu? Ninguém tá falando, não deveria existir vacina. Ninguém tá falando isso. Tá falando, eu não quero tomar, eu não quero ser obrigado a tomar, e eu não quero ser impedido de frequentar certos lugares, de comprar e vender por causa de tomar. O discurso é esse, né? Mas, bom, quem conhece a Bíblia sabe que no fim dos tempos vai acontecer. Quem não usar aquela tal marca já sabe o final disso, né? Isso aí foi como se fosse uma experiência para um futuro que não está muito longe, né? Você não deve confiar no Estado. Você, por exemplo... Você não deve confiar nessas grandes corporações da indústria farmacêutica. Eu vou te dar um exemplo. No final das contas, os caras querem lucrar. E se eles tiverem que fazer manipulação social usar o Estado para empurrar os remédios deles... Elas foram as que tiveram maior lucro nos últimos anos... Foram as Big Pharmas justamente por causa da obrigatoriedade da nação. Você não acha isso esquisito? Você não acha que eles possam ter algum incentivo econômico para fazer isso? Ou você acha que esses bilionários, dono dessas empresas de vacina, eles são todos bonzinhos que querem o bem para a população? Não, eles não são bonzinhos que somente querem o bem para a população. Porém, quando você tem um consenso... Vou te dar outro exemplo. Dos caras que eles pagam. Sim, eles pagam o salário desses caras que fazem o consenso. O consenso que você está defendendo Óbvio de que eles pagam, por exemplo... chefe, claro, a sua vacina é super segura. Todo mundo aqui que tá sendo pago por você concorda, tá ligado? Você tá falando que eles pagam absolutamente todas as instituições... Então você não confia simplesmente na ciência em si? Não, eu não confio nas instituições. A ciência é um processo... A ciência, eles sempre falam como... a ciência fosse realmente uma religião, né? Mas, tipo, a ciência não é algo... uma coisa só, uma coisa exata. Se você for ver, na época da pandemia, teve diversos médicos, diversos cientistas que eram contra e falavam, entendeu? Não, a ciência não tem algo consenso na ciência. Existem estudos, existem práticas, existe teoria. Tem coisas que na teoria é algo, mas na prática não é. Entendeu? Porque tem estudos e tudo, e tem pessoas que são impedidas de fazer estudos. Enfim, é um assunto complexo, que dá para fazer horas e horas e horas e horas e horas de debate, esse tipo de assunto sobre ciência, sobre estudos, sobre teoria, prática, entendeu? E então, no final, o que... E no final, todo mundo vai ter uma opinião sobre isso e não. Agora, no final é tipo, não... O que é o errado nisso tudo é obrigar o outro. O que a mulher gorda lá falou, né? O direito seu acaba quando fere o direito do outro. Então, você está ferindo o direito do outro dele não querer participar de algo, dele não querer usar algo, você está ferindo o direito dele, entendeu? No final é isso. Tudo que é obrigatório pelo governo, enfim, é errado. Que eu confio que funciona. E aí, Monarquia? Tudo bom? Tava ouvindo ali e lembrei de uma coisa. Eu falo mais perto do microfone. Tipo, a favor que tenha a liberdade de escolher se você quer se vacinar ou não. Mas tem casos. Mas tem casos, como a vacina do crack. Qual que é a tua opinião a respeito disso? O cara, ele não tem a capacidade de escolher se ele é... Que não foi desenvolvida ainda, tá? Pode ser que no futuro aconteça. Não sei se você viu que é. Pra impedir o cara de ser viciado? Por exemplo, aconteça no futuro. O que você acha? Eu não acho que pode forçar a vacina remédio em ninguém. Nem na situação do cara tá
na rua? Não, porque senão o Estado vai ter o direito de enfiar um remédio que a gente não quer na nossa veia, porque a gente deu essa autorização, a gente deu essa liberdade. Ah, não, sim, em alguns casos o Estado pode forçar a tomar o remédio. E aí quando o Estado resolver que quer te dar um veneno, e aí todo mundo já apoiou que ele pode, porque ele é o Estado papai que vai nos proteger, entendeu? E nem a internação compulsória. Então, tu é a favor que os craqueiros fiquem lá sofrendo daquele jeito que eles não têm como mais... querendo ou não, tipo... Eles que, tipo, pode ser meio... sei, como que eu posso dizer? Pode ser meio babaca, ou escroto, ou até grosseria, o jeito que eu vou falar agora, ou meio do mal, mas quem escolheu, não importa a vida, a pobreza, não sei o quê, mas de qualquer forma, quem escolheu usar o crack pela primeira vez sabe que é droga, geralmente sabe, todo mundo sabe que é uma droga, todo mundo sabe que vai acabar com a sua vida. Quem escolheu isso foi o indivíduo, ele sabe das consequências, todo mundo sabe. Então... não é tipo, você é a favor de deixar os cracudos lá sofrendo na rua, se fudendo. Não sou eu que escolhi isso, foram eles, entendeu? Entendeu? Pode meio desumano falar isso? Mas no final foi eles que escolheram. Tem pessoas que passam pelos mesmos tipos de sofrimento, de pobreza, de família, de morar na rua e não cai nas drogas, não escolhe isso, entendeu? Acaba escolhendo essas coisas. Isso é do individual. Entendeu? Então... sair daquela situação, que eles morram lá, no caso, né? A não ser que a vacina... porque eles não vão querer. Tomar vacina, vão querer. Se eles quiserem, eu acho que o Estado teria que fazer um trabalho de convencimento dessas pessoas. Ela poderia deixar como opção para eles uma vacina gratuita. E isso já é mais interessante. Aí também, se a gente não pode... se ele não cometer um crime, né? O mendigo, no caso, a gente não pode forçar ele a viver onde a gente quer que ele viva preso, porque... senão ele não é livre, né? A gente tá tirando um direito individual importante de cada cidadão. E não é só porque ele é mendigo que ele não é um cidadão, né? Sim. Mas em casos assim de a pessoa não conseguir mesmo responder por si própria, eu acredito que deveria ser... o Estado deveria obrigar o cidadão a tomar. Bom, tudo bem, pode acreditar nisso. Eu acho que não. Melhora da sociedade, porque muitas pessoas sofrem com a Cracolândia, sofrem com o descaso que é essas pessoas estarem na rua, né? Tá bom, direito seu de achar isso. Tudo bom? Monark, só pra esclarecer, você é contra qualquer tipo de vacina, por exemplo, até uma criança... Não, sou contra a vacina. Por exemplo, uma criança que tem vacina de rubéola, de cachumba, sarampo, essa aí no caso você seria a favor. Para uma criança, um menor, por exemplo, de idade, acabou de nascer, um recém-nascido. Eu acho que são os pais que devem escolher se o filho vai tomar vacina ou não, né? Eu acho que o governo ou as grandes corporações farmacêuticas, elas têm o direito de desenvolver vacinas pro que elas quiserem e aí é nosso direito como consumidor, por exemplo, escolher se a gente vai usar ou não. O Brasil erradicou a paralisia infantil, correto? Correto. E se você então não obriga as pessoas a tomarem, muitas pessoas às vezes não vão tomar por conta de toda essa questão que teve da Covid, e isso vai gerar um custo pro Estado. Então isso aumenta a folha de pagamento do Estado. Né? Mas eu não acho que você pode forçar as pessoas a tomar um remédio, entendeu? Porque pensa, imagina... Mas é uma criança ali... Então, mas se o pai quiser... Cadê? Você tem a marquinha da vacina. Aqui, ó. Aí, ó. Você tomou vacina, por isso você é um menino forte. Por isso que eu fiquei autista pra caralho. Não, mas... Entendeu? Isso eu concordo com ele. Eu entendo, porque talvez essa questão da vacina pra gente ficou muito pra questão da Covid, né? Mas, cara, tem rubéola, tem sarampo, tem tudo. Tecnologia vacina, entendeu? Certo. Eu só não acho que o Estado deva ter o poder de forçar você a tomar, entendeu? Se existe uma vacina que vai te imunizar de uma doença, ou vai imunizar seu filho ou filha de uma doença, você como pai tem o direito de imunizar ela se você quiser. Ou de não imunizar ela se você não quiser, se você não confiar na vacina. Porque a gente está dando uma credibilidade para o Estado e essas grandes corporações de como se, obviamente, eles têm os nossos melhores interesses. Mas a paralisia infantil ela foi erradicada através da vacina.
Ué, e não tem problema Já há existir a muitos vacina anos, pra 40, isso. 50, Mas precisa 60 anos. forçar as pessoas a tomar? Sim. Isso você não tem como saber se realmente foi por causa de vacina ou não. Tipo, não dá pra afirmar isso. Eu acho que não. Eu acho que você tá indo contra um direito individual importante da gente ter autonomia dos nossos corpos e autonomia de decidir como que a gente deve levar a nossa vida ou não. Entendeu? É só isso. Eu não acho que o Estado devia forçar ninguém a nada nesse sentido. Tá certo, essa é a sua opinião. Beleza, obrigado, mano. Monark. Tudo bom? Boa tarde. Prazer, Marcos. Se você tem uma empresa... A maioria desses haters estão bem tranquilinhos, né? Tirando a mulher lá, apesar dela ter sido educada e tudo, mas, tipo, dá pra ver o naipe dela. Mas a maioria desses haters aí não estão tão haters assim. Achei que ia ter mais ódio, tipo lá do Guto Galamba contra os 30 gordos, né? Apesar de que ali também teve um teatrinho, né? De uma empresa que mexe com alimento ou mexe com substância de vários material, você tem 2.000 funcionários. Você acha que é certo eles trabalhar sem vacinação, sem passar um exame médico e pegar a contaminação e contaminar todo mundo por aí? Eu acho que as pessoas têm o direito de escolher se elas vão tomar vacina ou não. Eu não acho que a empresa deve forçar também as pessoas a tomar a vacina. E eu acho que quem quer se imunizar, toma a vacina e fica imune, certo? Mas você acha que você não tem que estar prestando a conta pro governo sobre isso? Você tem 2.000 funcionários e nem um dos seus 2.000 funcionários não é vacinado. E tudo talvez está contaminado e ninguém sabe se é uma vacinação que precisa tomar, com a garganta inflamada, se supor. E ele vai sair contaminando todo mundo ali sem tomar vacinação? Olha, as pessoas, se a vacina existe e ela imuniza as pessoas, elas têm o direito de tomar e se proteger. Aí quem tomou a vacina, em teoria, se protegeu. Quem não quis tomar e ficou doente, foi um direito dessa pessoa de seguir por esse caminho. Eu não tomei a vacina, eu peguei Covid, tô aqui. Sim, mas aí você tem uma audiência para você ir lá. Como é que você vai sem você tomar essa vacina? Você tá imune, a doença pode estar em você não pega, mas no próximo ele pode contaminar. Cara, mas a vacina também não impede ninguém de pegar. Esse é o negócio. Tá? Ele não tomou a vacina? Isso é algo da gente estar vivo. As doenças sempre existiram. Vira e mexe, você tem uma pessoa doente ali ou aqui. A gente tem que conviver com isso, faz parte da vida. Não tem como acabar com todas as doenças do mundo. Você eventualmente vai conviver com alguém que está doente, entendeu? E não vai ter tomado a vacina por aquela doença específica. Mas você... É por isso que eu prego o estilo de vida saudável. Se eles tomarem a vacina, não vai combater um pouco da doença, do vírus? Tá não circulando? Eu acho que as pessoas têm o direito de tomar vacina se elas quiserem. Se elas quiserem tomar vacina, elas podem tomar. Mas se elas quiserem não tomar, não precisa. É isso aí, acho que já... Tudo bom, senhor? Bom, prazer, Gustavo. Prazer. Monark, beleza, ótimo, mas quando a gente fala sobre um caso de saúde pública, né, onde a gente tem ali numa situação, beleza, é uma exceção à regra, mas um exemplo de pandemia, onde as pessoas precisam se vacinar para erradicar tal doença. Doença X, doença Y. Mas isso era mentira, né? O pessoal falou que você tomava a vacina e aí você não pegava Covid. Aí depois mudou, porque você tomava vacina e pegava Covid. Aí depois falou que você tomava vacina, você não passava para os outros, mas aí você continuava passando para os outros. Será que a gente não foi enganado por essas empresas que queriam vender bilhões e bilhões e trilhões de dólares em vacina? Tá meio que óbvio, vender um né? remédio que não funciona pra gente e fez uma pressão né? psicológica do tipo, se você não tomar essa vacina, você vai estar matando todo mundo à sua volta. Quando na verdade a vacina nem funcionava direito, porra. Eles só queriam empurrar na goela abaixo da gente pra lucrar um monte, os capitalistas malvados, pô. Caralho, esse cara ficou... Eu acabei de ver uma demonstração do monarca comunista na minha frente, né? Pode ser. Seguinte, você falou que você é contra a vacina, não é contra a vacina no caso, né? Contra a obrigatoriedade. Obrigatoriedade, mas é o seguinte, a partir do momento que uma pessoa ela escolhe não se vacinar, ela tá me colocando em risco, tá? Sabendo que tem uma doença. Aí essa lógica não funciona. A pessoa não quis se vacinar. Você se vacinou. Ela tá te colocando em risco como, cara? Você não é protegido pela porra da vacina suprema. Como é que a pessoa que não tomou tá te colocando em risco? Na sua lógica, ela tá se colocando em risco e é ela mesma, não você. Você não se vacinou? Ela não tá te colocando em risco, cara. Deixa de ser idiota, né? Não faz sentido, cara. Não faz sentido essa afirmação. Não, você toma vacina e você se imuniza, pô. Beleza, mas é aquilo. Mas tem pessoas que não se vacinam. Na época do Covid, teve uma fiscalização de que você
teria que entrar em tais lugares com a vacinação. Você tinha que mostrar que você foi vacinado. Passaporte vacinal. Nossa, Isso, exato. Não, é um absurdo a partir do momento que tem pessoas que podem se contaminar com o que você tem, né? Às vezes você... Se você tomar vacina, você tá imune, em teoria, né? Era mentira. Você não Mas e quem não tomou, Monark? Aí você vai deixar a doença se espalhar? Não é problema das pessoas, é uma questão de saúde pública. Não é um direito. O seu direito acaba quando o meu começa, Monark. Não é assim que funciona. Você tem o direito de tomar vacina, pô. Mas beleza, digamos que eu sou um anti-vacina. Certo? Você também é, você também não tomou. Beleza. Eu espalho pra você e tiveram pessoas que não tiveram a condição de tomar. Essa pessoa queria, ela não teve a condição de ir. Que como o nosso amigo falou, tem pessoas que não têm condições aqui no Brasil. Mas quem tomou a vacina pegava Covid também. Não. Como assim não tem condição de tomar a vacina? Os caras estavam dando a vacina, tipo, a roda à direita. Acho que todo mundo teve condição de tomar, quem quis tomar. Mas, entendeu? Pegava, quem te falou que pegava Covid? Pegava sim. Não pegava Covid. Só você vê, essas vacinas são ineficazes, pô. São ineficazes? São. Como que é ineficaz se a gente quase que erradicou a Covid aqui no Brasil? Não erradicou por completo. Só mostra que a Covid era nada mais que um simples resfriado. As pessoas foram sugestionadas pela mídia e tudo a acreditar naquilo. Foram retirados um estilo de vida, as pessoas se trancando em casa e tudo. Vendo só sobre assunto isso, óbvio que a pessoa acaba sendo sugestionada por isso, mas nada mais do que era um resfriado. Não tem como erradicar essa doença por completo. Mas os casos diminuíram bastante a partir da vacinação. Porque tem o ciclo natural da doença. Que ciclo natural, Monark? Olha quanto tempo que a gente ficou com essa doença aí. Cara, ciclo natural. É assim que funciona. Quando você pega uma doença, o seu corpo, o sistema imunológico, ele aprende a lidar com essa doença. Óbvio, depois da vacina, você sara. Pararam de falar sobre esse tipo de assunto na mídia, é óbvio que parece que as pessoas... O efeito de pandemia tende a acabar. Isso se chama imunização natural. Isso acontece com qualquer doença. Todas as doenças? Todas as doenças. Então por que a AIDS ela não tem cura até hoje? Porque a AIDS é uma doença que não tem cura, como eu falei. Ué, mas todas as doenças têm cura a partir de um certo momento, você falou. Não foi que todas as doenças Você falou, tá gravado, todas as doenças têm cura. Não foi isso que eu falei. O que eu falei é que quando a pessoa se cura da doença, ela ganha uma imunidade. Na questão da AIDS, você não se cura. Entendeu? Na questão da Covid... as pessoas que passavam pela Covid depois se curavam da Covid, se não morreram, certo? Mas se não morreu, você pode evitar que essa pessoa morra se vacinando. Você vai deixar a pessoa morrer só pra muito tempo. Muita gente que tomou vacina morreu. Muita gente teve outros tipos de problema. Depois você ter a cura. Não, a pessoa que quiser tomar vacina, ela pode tomar vacina e ela se imuniza, fica à vontade. Eu só não acho que a gente tenha que forçar a pessoa que não quer tomar vacina, seja por qualquer motivo, seja motivo religioso, ou motivo dela não confiar nas grandes empresas que fazem essas vacinas, que eu acho que é um direito dela, certo? Ou a gente agora tem que confiar no bilionário? Não é confiar no bilionário. Parece ser. Não é confiar no bilionário. Mas claro que é. Claro que não. A vacina que faz a porra da vacina são os bilionários, pô. Mas a partir do momento que vira um problema de saúde global, como foi a Covid, você tem que tomar. Mas, não cara, tem essa. Já tem... Foi tudo planejado. Você não tem que tomar nada, não. Tomar, cara. A partir do momento que não tem que tomar. Ou alguém que eu conheço. Você não é obrigado a tomar. De se contaminar. Pela lei, você não é obrigado a tomar. Inclusive. Mas o Estado ele pode fiscalizar se você não tomou. Mas não deve. Mas não deve. Eu acho que... Então você pode contaminar todo mundo que tá ali ao redor, que não tenha tomado a vacina no caso. Cara, se você tiver sarado, se você pegar Covid, eu acho que ok, você vai e espera sarar para não contaminar as pessoas. Mas tem pessoas que não conseguem esperar sarar, tem pessoas que foram entubadas, pessoas que morreram, as pessoas escolheram esperar. Cara, isso faz parte da vida, tem uma pandemia. A pandemia faz essas coisas, entendeu? E uma coisa que você tá ignorando também é que essa pandemia, ela foi usada de movimento político no mundo inteiro para impor um Estado cada vez mais autoritário. Aí são vozes da sua cabeça quem dizem, mano. Não, existem um monte de evidências, existem notícias que o laboratório em Wuhan, na China, estudava essa variante da Covid. Você tem então você acredita em dados, então. Você falou que não acreditava em dados há um tempo atrás, agora você acredita, do nada. Quando que eu disse que eu não acredito em dados? Num debate com o nosso amigo, você falou que não acreditava em dados, que não devia acreditar nesses dados, nessas pesquisas. Eu falei isso? Claro que falou. Não, eu falei que nem todas essas pesquisas... São as que te interessam. Não, é isso. O que eu tô falando é... A maioria dessas grandes empresas pagam cientistas para fazerem pesquisas que dizem que o produto deles são bons. Isso acontece, entendeu? A questão do laboratório de Wuhan foi uma investigação que aconteceu no Congresso americano. Inclusive, o Fauci, que era o coordenador de saúde na época lá dos Estados Unidos, tem um monte de documentos que ligam ele ao laboratório em Wuhan, que é onde que se acredita que essa doença saiu.
Entendeu? A verdade é que a gente vive num mundo controlado e que essa doença foi usada como espetáculo político pelo governo que controla o mundo para impor uma agenda autoritária e retirar os nossos direitos individuais e dar na mão do Estado o poder de tomar decisões do nosso corpo pela gente. Inclusive, eles colocaram todo mundo preso e, em quarentena, quando aquilo nunca funcionou. Claro que funcionou. Não funcionou porra nenhuma. A ciência mostra que é algo que não funciona, né? Quarentena, tipo, isso deixa pessoas sedentárias, se alimentando mal, com falta de vitamina. É muito melhor você erradicar uma doença tendo um estilo de vida saudável, né? Então, tipo, isso nem a ciência, né? Os caras falam tanto da ciência, claro que erradicou a quarentena. Não se mostrou eficaz. Manda ver. Bom, eita, lá vem, Kátia, lá né? vem. Como eu te falei. Sim. Então, nós estamos falando sobre vacinação. Isso. Que você... Eu não quero que o Estado obrigue ninguém a tomar. Tá, vou dizer como mãe, tá? Sabemos que tem mães ou genitoras que não se importam com a saúde dos seus filhos, que não levam os filhos para tomar as vacinas e, infelizmente, eu como mãe que estou no hospital, vejo filhos doentes. E muitas das vezes a consequência foi porque a mãe não levou o filho para tomar a vacina da cachumba, da meningite. Já vi crianças falecerem por causa disso. Tem crianças que ficam doentes porque tomam vacina. É muito difícil. Não é tão difícil, não. É Inclusive, eu conheço um amigo meu que a filha, muito raro isso que a aí. filha dele tomou a vacina e teve um problema grave, sequela grave, e hoje em dia ainda não recuperou. Pode ser poucos casos, é uma porcentagem, porque nada é 100%. Eu conheço alguns. Porém, É muita gente na época vacinal, porque isso não seria disseminado na mídia, né? Mas se você pesquisar aí, muita. o que eu vejo... E se a mãe não quiser, tiver medo de que a vacina tenha algum efeito colateral na sua filha, ela não tem direito de escolher? Por que o Estado tem que escolher pela mãe? A mãe não é a mãe? Mas, em geral, eu como mãe vou falar que existem mães omissas. Mas você quer que o Estado possa... Então, eu acho que também, a criança obesa é culpa dos pais. Então, o Estado tem que te prender. Entendeu? Tem que prender. Será que a filha dessa mãe aqui é saudável? Ou ela é gordinha? Se for, essa mãe aí também é omissa. Tem que se fuder também. Se for assim, é a mesma lógica. Escolher o que você faz com a sua filha ou não? A minha filha, que hoje tem 21 anos, Mas você ela já teve gostaria? cachumba. Só não morreu, não entrou em óbito porque o médico falou que ela havia tomado a vacina. Porque o corpo dela conseguiu, porque a vacina nada mais do que o vírus adormecido ou morto, que é colocado no nosso organismo para que nossos anticorpos possam destruir aquele vírus, que tenha mais força para destruí-lo. Mas você acha que o Estado então, tem se que minha obrigar filha a sua não filha a fazer tivesse... algo? Minha filha, E se você não quiser- tivesse se você não quiser- essa proteção, hoje eu não teria ela. Então... Mas como você mãe, pode eu dar estou vacina falando, pra Isso que o seu médico filho, falou, entendeu? às vezes não. Nesses casos, O sim. Estado tem que obrigar. Tem que obrigar. Você tem Nesse que caso, escolher tem. o que a filha de outra pessoa vai fazer. O Estado tem, sabe por quê? Mas você tem Porque o tem direito de pesquisas, escolher são isso? dados, são pesquisas que, Mas por aí o exemplo, eu Estado tenho uma tem o prima, direito eu tenho uma dados. prima De forçar que as ela, pessoas. minha tia não deu vacina e ela tem hoje problema da paralisia infantil. Foi a única que não tomou da família, Mas eu acho entendeu? Então nós estamos trabalhando com dados, com fatos, nós não estamos trabalhando com coisas imaginárias. Você acha então, que o tem Estado... Como eu sempre falo, a exceção é a regra do burro, né? Por causa do caso da família dela e todos têm que não sei o que, entendeu? Você vê que esse tipo de gente reflete o brasileiro, o bochileiro médio, né? Por isso que o Brasil é assim. Acho que sim. Pode forçar Sim, porque o caso violentamente alguém a tomar vacina. Eu não acho que é violento. Não, por exemplo... Porque se não obrigasse, ou eu não tivesse essa consciência que eu tenho que dar vacina à minha Peraí, filha, peraí, eu não rapidinho, teria deixa, ela hoje. Deixa eu falar rapidinho. Se a pessoa tem uma mãe, que não é você, uma outra mãe hipotética, ela não confia na vacina. Ela viu alguns estudos que dizem que as vacinas não são boas, ela não quer dar a vacina. Mas o Estado obriga ela a dar vacina, mas ela se recusa. Aí você acha justificável o Estado prender essa mãe, tirar o filho dessa mãe pra dar a vacina? No caso da minha filha, que eu estou te falando que é de outro Não, vírus. dessa se informação. fosse no caso da sua filha. No meu caso, sim. Você apoiaria o Estado retirar o filho dessa mãe só porque ela não quer dar vacina pro filho? Nesse caso, sim. Então, porque eu acho que é uma... Então, se tu só deixar o teu filho gordo, o Estado tem que tirar também. Então, é a mesma lógica. É um caso de Você vai saúde. É um tirar caso de o saúde. filho da mãe, Obesidade É um caso de também. saúde. porque ela não quer dar vacina. Nesse caso, sim. Então você é a favor do Estado autoritário Nesse que caso. vê todos nós como escravos. Mas e se a tem mães gente dizer- omissas. Tem mães omissas que o Estado tem que obrigar, parece que tem que fazer a mãe. Mas por que Lembra que que você seu filho tem que ser cuidado. Mas é porque Nós que mais por que vemos que aí você- filhos sendo abandonados. Por que você que tem que decidir Entendeu? o que é ser uma mãe omissa ou não? E se a mãe que não quer Eu dar... conheço mães que deixaram os filhos pra ir pro baile funk
E o filho quase morreu, E se a mãe- bebezinho. mas e Eu se- conheci mães que eu morei, Mas, que o filho nossa, tava dormindo. E se a mãe... Isso é incentivado pelo Estado. Isso é incentivado pelo Estado. Funk, esse tipo de cultura, a mãe deixou aí, né? A esquerda prega isso, que aparentemente é o seu grupo político. Então o Estado deveria retirar também da mãe? Então, faz muito sentido, não. Sozinho que e eu a peguei vacina a não criança pra presta. cuidar. Tem, infelizmente, pessoas que são não tem, omissas. a pessoa não tem direito de achar que a vacina não presta. Por isso que existe lei. Eu sei, moça, mas a vacina, se a mãe Não existe não lei, confia na não vacina, ela existe não lei. tem o direito Escravidão já de esteve na não lei. confiar na vacina. Ela tem que acreditar no governo. Ela tem que fazer uma análise. Tá bom, obrigado. Uma análise. Mas não é bom tem que você fazer ser uma dieta. obrigada. Eu não gostaria que você fosse obrigado, entendeu? Eu não gostaria que o Estado viesse com uma arma e te obrigasse a fazer algo. Minha terceira afirmação é: fui tirado da minha empresa sem nunca ter cometido um crime. Tudo bom? Monark, prazer, Beleza? Felipe. Prazer, Felipe. Cara, assim, foi esse aí do eu discordo início, né? totalmente de você, porque o que você cometeu foi sim um crime. Qual? Desde quando você fala sobre atacar uma pessoa, por exemplo, você falou do nazismo, certo? Você falou, você afirmou que o nazismo, que poderia ter um partido nazista no Brasil. Correto? Se o Brasil seguisse a liberdade de Se expressão seguisse a liberdade segundo de expressão. a Constituição americana, sim. Mas isso ataca direito de outra pessoa. Você Qual tá direito eu tô atacando atacando? direito. Você tá colocando você tá colocando pessoas em risco com essa fala. Como? Não, o comunismo também. Deveria ser crime, então. Comunismo é contra a propriedade privada, você também tá colocando em risco. Você tá colocando um judeu. Por quê? Porque se existe um grupo nazista, o que é o nazismo? O nazismo ali... Ah, mas não são vocês que defendem a Palestina, o Hamas, que prega matar os judeus? Literalmente um partido que detesta judeu. Mas lá nos Estados Unidos existe partido nazista. E lá tem pessoas em risco por conta disso. Você tá querendo trazer risco pro Os Estados Brasil. Unidos é um dos países mais seguros do mundo, é mais seguros que o Brasil. Na sua cabeça. Porra, esse cara é doente, velho. Cara é doente. Os Estados Unidos é mais perigoso que o Brasil. Puta que pariu, mano. Nossa, meu Deus, velho. Meu Deus. Na mano. sua mente. Ele é seguro, eu morei lá Na 2 sua anos. cabeça. É bem seguro. É bem seguro porque você pode tinha andar, onde você morar. pode andar na rua de boa, você pode na favela deixar o carro... Você andar na favela de lá é a mesma coisa de você andar na favela daqui. Você tá correndo risco do mesmo jeito. É a mesma coisa. Você não. tá falando isso A favela porque daqui você é tem muito dinheiro. mais crime organizado. Você tem dinheiro. Você tem onde morar. E tu acha que na favela dos Estados Unidos vai ter os nazistas matando os judeus lá? Vai na favela de qualquer favela dos Estados Unidos pra você ver, por exemplo. Pessoas morrem. Tu já foi? Queria saber se esse cara foi. Sim, pessoas morrem no mundo inteiro. Até no país mais seguro do mundo, as pessoas morrem. Mas isso não quer dizer que o país não seja seguro de viver. Inclusive, morre muito mais gente no Brasil do que nos Estados Unidos. Isso também é dados. Você pega os dados que você quiser, de qualquer viés, qualquer coisa, tem esses dados lá. Os Estados Unidos é um país muito mais seguro do que o Brasil. Tá, mas eu não cometi nenhum crime. Cara, você tá colocando... a sua eu fala literalmente coloca não vidas cometi. em risco. Mas qual crime eu cometi? A sua fala coloca vidas em risco. Mas qual crime eu cometi? Você tá falando do partido nazista. Qual crime eu cometi? Você também tá falando do partido nazista. Qual Exato. crime eu cometi? Você tá apoiando Mas que qual possa crime? existir Qual um crime? partido nazista. Qual crime eu cometi? Isso é um crime. Qual crime? Mas fala o crime. Mas então. isso é um crime. Mas fala qual que é o crime, qual que é o nome do... Ele não tá apoiando, ele não tá, tipo, querendo que tenham... Ah, esse cara... Ele não tá falando, não, eu quero que tenha. Ele tá falando que, como ele defende a liberdade igual é na Constituição Americana, que deveria sim, e que se criarem um partido nazi pela Constituição Americana, poderia ter. Inclusive, o povo que defende a Ucrânia lá tem 3 partidos nazis, se eu não me engano, na Ucrânia, sabe? E você defender a Palestina e o Hamas também coloca a vida de judeus em risco. É a mesma lógica. Crime, porra! Fala, qual que é a porra do crime? Bonacão, tudo bem? Tudo bom, senhor? Prazer, eu sou o Henrique. Igualmente. Eu não acho que você foi tirado. Eu assistia bastante o Flow e eu lembro muito bem você voltando lá e vocês conversando amigavelmente que houve um acordo entre vocês. E o que mudou desde então que faz você acreditar agora que você foi tirado? Não, é que o acordo rolou porque houve uma pressão sobre o Flow gigantesca. Todos os patrocinadores se retiraram, o governo começou a me processar e processar o Flow, inclusive. Então,
Eu saí porque era a única forma de manter a empresa viva, de certa forma. Então, não é que eu saí porque eu quis sair do Influência. Chegou num dia e falei, cansei do Flow, vou embora. Não, eu fui forçado a sair por pressão política, perseguição estatal e pressão social e pressão do mercado de publicidade. Tudo bem, mas o termo igual você mesmo falou, você saiu porque era a única opção. Eu acho que isso não seria você ser forçado, tanto porque as marcas realmente tiveram toda essa pressão em cima de você e... Então, por isso que eu fui forçado, eu não tinha escolha. Ou eu saía... Mas, por exemplo, o livre mercado. Ou eu ficava e a empresa era destruída, as pessoas iam ser demitidas, então, tipo, eu... O certo seria as pessoas todas serem demitidas e eles começarem do zero. No YouTube tava tudo desmonetizado, tudo começava do zero em outra plataforma, por exemplo, na Rumble, né? Depois eles foram perseguidos pelo governo e tal, mas durou em um ano. Dava pra ver. É a vida, né? Tipo, o Tiff, ele fez isso. Tipo, ele parou com o Xbox Mil Grau o nome, mas, tipo, continuou a mesma coisa. Ele não abandonou o amigo, tudo. Mas ele foi procurar outras plataformas. Então, tipo, tinha outras opções. Provavelmente muita gente, a maioria do povo seria demitido e tudo. Ia ficar só ele, o Jean e o Igor lá, de novo, não sei. Mas eles era só recomeçar do zero. Mas também ali... as questões deles também, né? O que eu faria, o que você faria, o fulano faria, o que eles fizeram. Aí vai do individual para cada um, né? Ninguém sabe... Tipo, na pele, nós aqui, ninguém sabe como que foi, tá na pele deles, né, naquela hora. Então não dá pra falar, deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, não dá pra falar isso, né. Foi do jeito que eles acharam melhor. Mas não foi uma liberdade do próprio Flow, da instituição Flow, de fazer essa escolha, que você participou da escolha, eu entendo? Olha, faz parte da liberdade deles tomarem essa escolha. Claro que eu podia ter negado de sair, batido o pé, porque eu era dono da empresa, mas eu decidi que era o melhor caminho que eu saísse até para eles conseguirem sobreviver, manter os funcionários e tal, porque estava no momento havendo uma pressão política, social e jurídica muito forte que me forçou a tomar essa decisão. Isso eu entendo, mas eu não entendo porque houve essa mudança de discurso. Antes você estava amigável em relação ao Flow, em relação ao Igor, toda aquela galera. O que mudou desde então que fez você mudar esse seu posicionamento? Qual exatamente? Antes você falava com carinho do Flow, falava com carinho do Igor. Hoje eu vejo, por exemplo, no Vilela, como você falou, não parece que não é mais o mesmo relacionamento que vocês têm. As coisas mudam. O que aconteceu que faz você se sentir largado pelo Flow? Porque eu percebi que existe esse movimento para me tirar do Flow, ele foi organizado e eu senti que o pessoal lá do Flow queria mesmo se livrar de mim mesmo e eles não gostavam de mim. Quando você diz organizado, a quem você se refere? Eu acho que existe uma máfia que controla a mídia, para ser sincero, né? É uma máfia corporativa, ela é global, é internacional e tudo mais. E eu acho que são esses caras que estavam por trás, responsáveis de me tirar do Flow. Eles já queriam que eu saísse do Flow. Mas você podia simplificar quem são esses caras? BlackRock, é o grande conglomerado, as grandes famílias que são donas do meio de publicidade aqui no Brasil, os donos da Globo, entendeu? O pessoal político. E você acha que o Igor faz parte, que o Igor tá alinhado com essas pessoas atualmente? Eu acho que o Igor está alinhado ao sistema, sim. Você realmente acredita que ele faz parte da elite que controla a narrativa hoje em dia? Não sei se ele faz parte necessariamente, mas ele com certeza baixou a cabeça para essas pessoas. Se ele te chamasse hoje pro Flow, você iria? Talvez. E aí? Tudo bom, mano? Então, você acha que o Igor, ele planejou com alguém tudo aquilo pra você sair? Porque no último podcast que você foi, lá do Inteligência, você falou que... É o que você acabou de falar, praticamente. Você falou que acha que planejaram tirar você de alguma forma. Você acha que o Igor, ele planejou junto com eles de alguma forma, diretamente ou não? O tema é, ele saiu do Monark, ele saiu do Flow, sem cometer nenhum crime. Você discorda? Você acha que cometeu um crime? Eu acho que cometeu indiretamente porque você não tava... Na parte de acabar falando aquela palavra. Mas não foi crime, porque você tava doidão lá. Eu falei que eu acredito que todos os partidos têm o direito de existir. Qualquer partido, inclusive dos
Aí você acreditou que, com base nisso, já aproveitaram pra... Mas você ter uma opinião sobre uma mudança da lei não é crime. Você pode desejar que a lei mude por uma outra coisa, né? Ter a opinião de desejar que a lei seja de uma forma diferente, isso por si só não é nenhum crime. Mas você acha que depois de tudo que aconteceu, você realmente ficou arrependido, errou? Ou... Não me arrependo de nada. Tudo que eu falei eu ainda acredito. Eu acredito na liberdade de expressão, no mínimo igual acontece lá nos Estados Unidos. E isso remete à livre associação e à livre formação de partidos. Que eu acho que é algo que a gente deveria implementar aqui no Brasil, para que o Estado não tenha controle sobre o debate político brasileiro. Mas aquela palavra você retira. Livres. Você retira, só aquela Qual palavra. A palavra, eu acredito que deveria existir Eu acredito que poderia existir se a gente estivesse num ambiente de livre expressão, assim como acontece. Mas você não concorda com isso? Eu acho que é um partido de merda, eu não gostaria que que alguém criasse, mas eu acho que as pessoas deveriam ter o direito. Né? Mas por que você falou aquilo? Porque eu tava tentando demonstrar o que é realmente liberdade de expressão de uma forma ampla e livre de verdade. Isso significa defender o discurso político de pessoas que você não concorda também, entendeu? Valeu. Obrigado, mano. Esse cara, ele tá Monark, tentando... no primeiro tema, você hora, falou que a questão da liberdade de expressão, o próprio povo pode... se autorregular. Se regular. Você não vê que o próprio povo se regulou essa sua saída do Flow porque eles não concordavam com você? Então, o povo brasileiro tem o direito de não gostar do que eu falo, entendeu? Mas aí não foi o povo. A maioria do povo nem conhece, nem sabe o que está acontecendo. Foi um movimento orquestrado de cancelamento, de imputação de crime, sabe? Um cancelamento. Não foi. Foi algo que grandes big techs tentaram em parceria com... Foi mais uma questão também política, assim. Não foi o próprio povo que quis, assim, né? Cancelamento nunca é algo, tipo, orgânico. É sempre... E mesmo se fosse também, seria errado também, né? A empresa é minha, né? Eu tenho o direito de falar o que eu quiser na minha empresa. Não é só porque o povo não concorda que eles têm o direito de me tirar da minha empresa, né? Mas os patrocinadores, eles têm o direito de não financiar as coisas por conta das coisas que você fala. É verdade. Os convidados, eles têm o direito de não querer uma imagem relacionada a você por conta das coisas que você fala. Eles têm o direito. Então, se você defende tanto essa sua liberdade de expressão, por que você não ficou no Flow e fez aquilo ruir? Aquilo ruir o quê? O próprio Flow ruir, porque eu não queria destruir a vida das pessoas, porra. Exato, então a sua retirada foi algo pra salvar a empresa, certo? Sim. Então, qual que é o problema disso ter acontecido? Porque, tipo assim... O problema é que eu não cometi nenhum crime, não fiz nada de errado, entendeu? Mas você mesmo falou que o próprio povo pode... O problema não foi o povo, esse é o negócio. O problema é que foi algo orquestrado por big techs, pelos esquerdistas, teve imputações de crime, foi algo que não foi... E o povo é burro, né? Então, assim, o povo é burro. Se a maioria tá falando e querendo algo, no Brasil, boa coisa não é também, né? Esse é o negócio. Regular. Então foi o povo que regulou que aquele seu discurso não era algo aceitável. Então, mas o povo, ele pode achar, não concordar com o meu discurso, se ele quiser. Mas ele não pode me impedir de falar, porque aí acabou a liberdade de expressão. Mas eles não te impediram, você que decidiu sair. Não foi uma retirada. Então, foi uma pressão política que houve e um cancelamento muito forte, Jornal Nacional, tudo mais. Eu decidi sair porque era a única forma de salvar a empresa e não demitir todo mundo e tudo mais. Então, eu me sacrifiquei justamente para que as pessoas pudessem continuar tendo seus empregos. Porque eu entendo que estava rolando esse cancelamento todo e eu queria preservar aquelas pessoas naquele momento que estava vivendo um cancelamento absurdo. Tinha uma movimentação política muito forte. Totalmente. Muita gente poderosa por trás disso, sabe? Tinha essa movimentação, eu concordo. Mas qual que é o problema de ter tido isso? Por que você acha ruim que tenha essa autorregulação dos patrocinadores, dos convidados? Não é algo ruim.
Eu acho ruim quando as pessoas têm medo de falar as coisas, sabe? Onde... Foi ruim porque foi algo orquestrado, foi algo que teve imputações de crime, foi algo que teve um viés político por trás, né? As grandes corporações podem decidir o que você deve falar ou não, entendeu? E, sei lá, eu gostaria de ser livre para poder falar o que eu penso. E você não tá sendo livre? Olha, eu fui multado, né? Eu perdi um monte de canal foi banido. Eu fui condenado à cadeia por 1 ano e 2 meses. Então, tipo, eu tô livre aqui agora com você, mas houve um assédio judicial, uma perseguição judicial muito forte. E por que parou, hein, Monark? Por que isso parou? Porque eu não vi se ele já explicou por que ele conseguiu voltar pro Brasil, como que ele tá podendo falar nos lugares sem dar problema, como que ele tá de boa. Eu não sei, realmente eu não sei se ele explicou o motivo de ter voltado e tá tranquilo. Aparentemente tá suave, não tá tendo perseguição nenhuma. Mas por quê? Por que não tá tendo? Aconteceu algo nos bastidores que a gente não sabe? Será que o Monark se vendeu? Eu espero que não. Mas dadas as últimas coisas aí que eu andei vendo aí do Monark no Redcast e tal, se juntando com o engenheiro Léo, o MBL ali falando, não sei, né? Espero que realmente o Monark não tenha baixado cabeça para as Big Tech de novo, né? Espero realmente que não, mas é estranho. É estranho ele tá de boa aqui no Brasil, depois de toda essa perseguição, é estranho. Né? Que, obviamente, é uma tática de censura do Estado. De tipo, não gostei do que você fala, agora eu vou te causar todos esses problemas para você ou ficar com medo e calar a boca e obedecer ao Estado, ou a gente destruir a sua vida. Isso é uma forma de censura, eu sou contra. Eu gostaria de poder falar o que eu penso sem sofrer esse assédio. Uma empresa, no caso do Flow, você precisava ter um retorno para você conseguir ganhar dinheiro, por exemplo. Isso. E os patrocinadores, igual você falou, têm o direito de não querer patrocinar. Verdade. Então... Você não pode obrigar alguém a te patrocinar. Né? Exatamente. Já Concordo, que não pode ser obrigado a patrocinar, eu não quase 1h30 aqui de vídeo. A sua saída foi uma coisa... Ainda falta muito tempo, hein? Acho que eu vou dividir em 2 partes. Ruim pra esse vídeo, hein? Acho que eu vou dividir em 2 partes. Direito seu de achar isso. Eu tô doido pra ir mijar logo. Eu não vejo por que essa frase de eu fui forçado a retirar. Por causa da pressão política externa, né, cara? Opa. Voltei. Boa. Vamos lá. Ipsiliteris, você disse exatamente que o Estado não deveria interferir. Esse cara tem maior vibezinha do intelectualzinho do MBL, né, velho? É muito a vibe, né? Tipo, o cara parece um carinha do MBL, aqueles intelectualzinho pseudo, né? Intelectualzinho de MBL. Muito estilo. Interferir na criação e legalização de um partido nazista no Brasil. Ou qualquer partido. Certo? Inclusive comunista. Então, maravilha. Só que ao contrário dos Estados Unidos, que você citou inclusive o conceito de liberdade de expressão de lá, no Brasil existe um tipo penal chamado apologia ao nazismo. Tudo bem. Então eu sou o primeiro que estou respondendo. O crime foi apologia ao nazismo, pelo qual você... Não cometeu. Pelo qual você respondeu. Mas eu não cometi. Cometi? Foi arquivado. Então eu respeito decisão judicial. Você pediu uma mudança na lei. Eu respeito decisão judicial. Mas o crime mas pelo isso qual... não é crime, certo? Não, mas veja... Mas você concorda que não é crime? Ou seja, ele não fez apologia ao nazismo. Todo mundo que chama ele até de nazi até hoje, que imputa esse crime nele até hoje, essas pessoas estão cometendo um crime de falsa imputação de crime, algo assim, né? De calúnia, não sei, difamação. Então, tipo, ele não cometeu um crime, já que foi arquivado. Porque, igual o caso do Tiff, quem chama o Tiff de racista até hoje, de nazi até hoje, todos os casos foram arquivados. Ou seja, a justiça, na qual a galera aí ama falar da justiça brasileira, da lei, a lei mostrou que ele não cometeu um crime. Então, falar que ele cometeu um crime, ou que ele é nazi, ou que foi justo o que aconteceu com ele por ele ter cometido um crime, etc, etc, se provou que é mentira, já que, pelo que ele falou aqui, foi arquivado o processo, ele respeita. Então, não foi um crime, não cometeu um crime. Ou seja, foi injusto o que aconteceu com ele e com o Tiff, que também o processo foi tudo arquivado. A Polícia Federal foi na casa do Tiff, tudo. Aconteceu lá todas as coisas e o povo xinga e difama e imputa crime até hoje no Monark e no Tiff também. E a justiça, a lei,
mostrou que não cometeram crime, foram arquivados os processos. Então quem fica imputando o crime e falando essas coisas que está cometendo um crime realmente. Mas você concorda que eu não cometi o crime? Não concordo. Que crime então eu cometi de bolhufas? Vou explicar. Mas fala o nome fala a porra do artigo. Apologia ao nazismo. Como que é um tipo penal. Eu falei que o nazismo era do demônio no vídeo, pô. Mas peraí, a partir do momento... Mas eu não fiz apologia ao nazismo. Mas você veja, falar que eles... eu vou dar minha avaliação. Mas você falar que eles podem existir... Poderiam existir. É apologia. Não é apologia. É apologia ao nazismo. Você não tá falando que é bom. A partir do momento que você diz. Apologia é você defender. Em que você diz que uma ideologia. A partir do momento que você diz que uma ideologia racista, uma ideologia machista, uma ideologia que defende a execução de pessoas por critérios de etnia e raciais e que elas podem se organizar em torno de um partido legal, em torno de uma instituição, em torno de uma organização, isso no Brasil é apologia ao nazismo. Isso não é apologia. É apologia, mano. Você pedir uma mudança na lei é um direito que qualquer cidadão tem. Ué, mas se ele foi, né? Se a justiça mostrou que o monarca é inocente, não é apologia. Você não pode respeita a decisão judicial. Uma mudança na lei... Ou seja, ele tá falando que o monarca tinha que ser preso por isso. Que racistas possam se organizar institucionalmente. Mas é o direito do cidadão... Não é um direito. É o direito do cidadão propor mudanças na lei, ou não é? Numa lei como essa, não. Não, a gente não tem direito de não tem direito. Você não tem direito. Então, os Estados Unidos é um país racista, é isso? É um país racista. Os Estados Unidos da América são um país racista. Inclusive, há pessoas presas. É um país nazista? É um país nazista? Não, o país enquanto país não é nazista, mas é um país estruturalmente nazista. Não, sabe por quê? Há pessoas agora sendo presas. Há pessoas agora sendo presas por violação à liberdade de expressão. Não, isso é errado. Boa tarde. Boa tarde. Então quer dizer que o racismo pode ser liberado? Tanto o preto ou branco? Não... Eu acho que as pessoas têm o direito de falar coisas que a gente não concorda. Não, eu não concordo. Porque o racismo... Então as pessoas só podem falar o que você concorda? Também não. Então as pessoas podem ou não falar algo que você discorda? Agora... Caralho. Acho que também não. Mas podem... Não, as pessoas... Caralho, travou. Que isso, gente? Que porra é essa? Olá, Monark, tudo bom? Meu nome é José. Bom, José. E eu quero falar que você cometeu um crime. Qual? O mais grave de todos. Manda. Foi não me amar nunca. Caralho, mano. Esse foi o melhor de todos. Esse foi o melhor de todos, caralho. Merda aqui na câmera de novo. Olá, tudo bem? Meu nome é Christian. Tudo bom? Beleza. Por favor, queria que repetisse a afirmação, por gentileza. Que eu fui forçado a sair da minha empresa sem ter cometido nenhum crime. Você foi forçado a sair da empresa diretamente? Alguém te forçou, te obrigou a sair da empresa ou você saiu pela sua escolha? Eu fui forçado a ter que sair se eu quisesse manter a empresa viva. Eu fui coagido de forma... Eu fui pressionado política e juridicamente a sair da minha empresa. Mas então, no caso, você teve uma escolha. Você poderia ter continuado na empresa, mesmo que ela fundasse junto com você, que o Flow falisse? Eu poderia. Se eu fosse um cara mais... que estivesse cagando pra todo mundo ali e foda-se o emprego de todo mundo, eu poderia ter Certo, não, isso eu admiro da sua parte, você ter feito isso, acho que foi nobre. Mas então você concorda comigo que você não foi obrigado? Bom, em teoria não apontaram uma arma pra minha cabeça e falaram, assine este contrato, senão a gente te mata, né? Mas... eles falaram, ou você sai da empresa ou a empresa vai ser morta e vocês vão ficar com um monte de dívida e vão ter que demitir todo mundo e vocês não vão mais poder falar na internet e já era e acabou, ninguém mais vai vir aqui, tá ligado? Então eu não fui forçado com uma arma na minha cabeça, mas foi criado um cenário, uma condição onde a minha única opção, se eu não fosse um crápula, seria sair da empresa. Entendi. Então eu tô certo nesse ponto, que você não foi forçado diretamente. Não colocaram uma arma na minha cabeça, não. Não, perfeito. Então, o outro ponto, no caso, é que você fala que é um crime, que não existe, no caso, o crime que você cometeu. Não cometeu nenhum crime. Tanto que fui condenado. Certo. O meu entendimento, na verdade, é que, por mais que não seja um crime na legislação brasileira, eu acho que deveria sim ser um crime. Discutir sobre liberdade de expressão? Não, discutir sobre liberdade de expressão não, mas falar o que você falou. Mas o que eu falei era que acreditava na liberdade de expressão, de acordo com o conceito que está expresso na Constituição Americana, que permite a livre associação de partidos, inclusive para partidos que a gente acha hediondo e horríveis, entendeu?
O que eu estava defendendo não era o partido nazista. O que eu estava defendendo era a liberdade de expressão, inclusive para partidos que a gente não concorda. Até hoje você continua então concordando que deveria existir um partido nazista no Brasil? Eu acho que no Brasil deveria poder existir, mas eu não gostaria que ninguém criasse, não. Assim como, por exemplo, eu não sou muito fã do comunismo, da ideologia comunista. Inclusive, as pessoas que não gostam de comunismo podem argumentar que na história do comunismo muita gente já foi morta e teve muita fome e tudo mais, e poderiam argumentar que o Estado deveria proibir as pessoas de formarem um partido comunista, justamente pelo histórico meio dark que tem. Mas você permitir que essas pessoas que se consideram nazistas... poder criar um partido comunista. Então, mas você não acha que isso é, de certa forma, apoiar essas pessoas que têm um pensamento abjeto, que não deveriam ter espaço na sociedade? Você não está apoiando elas? É apoiar a liberdade de expressão de todo mundo, inclusive dessas pessoas. Mas eu acho que até a liberdade de expressão deveria ter um limite. Não tem como ter uma liberdade irrestrita de falar o que quiser. Eu acho que a liberdade de expressão tem que ser irrestrita e tem que valer para todo mundo, entendeu? Não pode só valer para as pessoas que a gente concorda ou que acha que é certo. Senão a gente virou Deus do mundo e aí a gente falou, não, nós como somos Deus do mundo, vamos dar o monarca defende como é nos Estados Unidos, né? E bonitinho serem ditas. Então, por exemplo, eu vou tentar te ajudar. Você acha que deveria, então, com as pessoas... Obrigado, valeu. É nóis. Tudo bom? Tudo bom? Então... eu venho trazer aqui um ponto de que você fazia parte da empresa, certo? Certo. Você era um sócio majoritário. Sua empresa tem um código de ética, certo? Certo. Que eu criei. Sim, que você participou da criação desse código de ética. Sim. De certa forma, para você sair dessa empresa, você quebrou, de certa forma, esse código de ética. Você quebrou o código de ética que pode ser dito a esses patrocinadores. Eu quebrei o código de ética, os códigos de regra de censura dos patrocinadores. Aí eu quebrei, pode ser. Certo, os patrocinadores têm seus códigos de ética. As pessoas têm sua ética pessoal, certo? Exato, mas a ética das pessoas não pode me obrigar, eu não preciso seguir a ética dos patrocinadores, né? Não sou obrigado, né? No caso, eu sou, se eu quiser ter patrocinadores, né? Mas como eu falo o que eu quero e não tô nem aí para patrocinadores, eu perdi eles. Então, aí chegamos ao ponto de que você saiu da sua própria empresa porque você quebrou o código de ética dos seus patrocinadores, você quebrou a ética individual das pessoas que estão de fora e, de certa forma, isso te quebrou, isso acabou com a sua imagem, que fez o que te obrigou, entre muitas aspas, a sair do Flow. Vamos falar a verdade. Só que essa mesma pressão é a mesma pressão. Eu não sei se eu posso trazer outros temas dos debates anteriores aqui, mas essa mesma pressão seria a mesma pressão que o governo te traria para te obrigar a tomar uma vacina. Seria a mesma pressão que a sociedade te impõe para fazer outras coisas. Você quer que todo mundo te obrigue a fazer? Existe um código de ética na sociedade. A sociedade forma sua ética própria se você quebrou o código de ética da sociedade, se você... Você não quer falar o que você pensa? De certa forma, sim, mas nem tudo você pode falar. Mas nem tudo você pode falar, Monark. Se você ficar disseminando um crime por aí, se você formar um partido nazista e continuar disseminando um crime de ódio, de uma ideologia que é eugenista, de uma ideologia racista, de uma ideologia que quebra a lei, que quebra a opinião e a... Tá bom. Oi? Eu sei que a Antártica tem alguma coisa esquisita. Minha quarta afirmativa é que aquecimento... Então, galera, vou parar por aqui. Tenho bastante tempo de vídeo, 1h40 de vídeo. Vai demorar pra caramba pra renderizar. 1 hora aqui. Eu pretendo fazer a parte 2 aí, né? Se der bastante view aí, deixa o like. Você quer ver a parte 2? Deu reagindo aí? Então deixa bastante like. Comenta aí nos comentários também se você quer ver a parte 2 aí do debate do Monark, mas provavelmente eu vou fazer sim, mas importante eu saber se vocês gostaram, deixa o like aí pra eu fazer a parte 2 e deixa os comentários também, né? Se tá chegando pela primeira vez, se inscreva no canal pra não perder outros vídeos aí também, se quiser também deixar nos comentários aí algum vídeo pra eu reagir também, ou entrar no grupo do Discord no canal que tá aí no link, na descrição tem um link com vários links, tem o link do grupo do Discord, entra lá e me mandar o vídeo diretamente também, se você quer que eu reaja. Então é isso, galera. Valeu, falou!